Shalom, graça e paz. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Amém. Há um tempo novo, tempo de realizações 2024, tempo de se humilhar para o Senhor. Nessa tarde nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um reino invisível, é um reino abstrato, é um reino que não podemos ver e nem pegar, mas ele existe. Aleluia. Ele existe e ele é um reino eterno. Aleluia. Diferente dessa nossa realidade que nós vivemos, diferente dessa visão sólida, física que nós temos, né, da existência das coisas. Nós normalmente acreditamos que as únicas coisas verdadeiras são aquelas que se manifestam fisicamente, né? Para que a gente possa ver com os nossos olhos carnais, nossos olhos biológicos, né? E podemos apalpar com o nosso tato, com nossas mãos. Normalmente a gente tem mais desenvoltura para essa realidade. Mas eu estou aqui para falar do reino de Deus, um reino invisível, um reino eterno, um reino de um modelo de vida, um reino que traz sobre a vida daqueles que vivem nesse reino a bondade, a misericórdia e o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, amém? No livro de Mateus, de capítulo 6, versículo 33, a palavra nos fala assim. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Veja bem, a palavra, o próprio Jesus disse a palavra da boca do próprio Salvador, Yeshua HaMashiach, que precisamos buscar primeiro o reino de Deus, o reino invisível, o reino de poder, de graça e de glória. Mas onde está esse reino? Uma vez alguém perguntou do próprio Jesus: Mestre, mostra-nos o reino. E ele disse: o reino não pode ser visto, porque ele não está ali nem acolá, porque ele está dentro de vós. Aleluia. Por este reino ser invisível, ele faz morada dentro de nós. Porque este reino não é algo sólido, não é algo físico, é algo invisível, é algo eterno, é algo que vem de Deus. Aleluia. Lá em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 14, aleluia, em nome de Jesus. Romanos 14, versículo 17, aleluia. Está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, aí a gente já tem uma noção de que o reino de Deus não é algo, não é uma cidade. O reino de Deus não é uma construção física. O reino de Deus são atitudes, são princípios que veio do coração de Deus. E este princípio, primeiramente, justiça. Não tem como você ter a paz sem antes ter a justiça. Mas o que é essa justiça do reino de Deus? Essa justiça será que é eu julgar o meu próximo, ser juiz de alguém? Não. Essa justiça é você ter obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo e praticar. A palavra de Deus diz que Abraão foi obediente
E a obediência de Abraão foi imputado a ele por justiça. Ou então, por Abraão ser obediente a Deus, ele se tornou um homem justo. A palavra de Deus diz, e Deus olhou para a terra e viu Noé um homem justo. E várias vezes que Deus olha para a terra e vê um homem justo, não quer dizer que ele é justo de saber dividir as coisas. Não, ele é justo porque ele obedece às mensagens, ele obedece à vontade, ele obedece o que Deus deixou escrito para nós, como vivermos. E ele obedece, então ele tem essa justiça. E por ele obedecer os ensinamentos de Deus, ele recebe a paz. E a paz não é aquela que você acha que se eu não lutar pelo que eu objetivo, eu não vou ser de paz, eu vou ser sempre de guerra. Negativo. Você pode estar numa guerra e ter paz. Você pode estar numa guerra e obedecer a Deus. Você pode estar numa luta e obedecer a Deus. Normalmente, as guerras e as lutas nos tiram da presença de Deus porque nós começamos a pensar com o físico, com essa atmosfera, com essa realidade que nós vemos, sabe? As atitudes que gera de dentro de um sistema maligno que quer destruir a todo preço o reino de Deus que há dentro de mim e de você. Aleluia. Então as guerras e as lutas normalmente fazem isso, mas quem tem justiça, quem obedece a Deus, quem obedece a palavra, quem obedece aos ensinamentos de Jesus Cristo vai ter paz, mesmo em guerra. Mesmo em luta vai ter paz, vai ser obediente, vai obedecer a Deus e não ao seu próprio entendimento. Vai obedecer a Deus e não entendimento de terceiros. Vai obedecer a Deus e não entendimento que o mundo desenvolveu para esse sistema de vivência na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade corrupta. A nossa sociedade é uma sociedade adúltera. É uma sociedade que está contaminada com esse sistema porque isso é normal. Isso é normal para eles. O problema todo é que está chegando dentro da casa do Senhor. Não só dentro da casa do Senhor. Está chegando dentro do altar do Senhor. E o Senhor, Ele vai lavar. Ele vai destruir esse altar e vai construir outro. Porque Deus, Ele é assim. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, e Deus não mora em ambiente sujo. Sujo de quê? De pecado, de atitudes. Se o reino de Deus é um reino de atitudes, o reino maligno é um reino de atitudes também. E as atitudes do reino maligno é o inverso das atitudes do reino de Deus. Se o reino de Deus é justiça, o reino do maligno é injustiça. Se a justiça é obediência, o reino do maligno é desobediência. Aleluia. Se a obediência foi imputada a Abraão por justiça, a injustiça foi imputada a Satanás por pecado. Aleluia. Você entende isso? Você entende que nós temos duas formas de viver, uma debaixo dos ensinamentos de Deus e outra debaixo dos ensinamentos que está posto na nossa sociedade, no mundo. O mundo hoje não se importa mais com nada. O mundo não se importa mais com atitudes. Eles vivem da maneira que eles querem porque está na Bíblia. E Deus ia entregar eles a seus desejos. E eles estão entregues a seus desejos. Porém, existe uma igreja que precisa ser imaculada. Tem uma igreja que precisa ser santa. Tem uma igreja que precisa ser referência do reino de Deus. Tem uma igreja que precisa ser ataviada. E ela é ataviada com o reino de Deus. Porque o próprio Jesus disse, o reino de Deus não está ali nem acolá, porque ele está dentro de vós. O reino de Deus precisa estar dentro de mim, que sou cristão. O reino de Deus precisa estar dentro de mim, que sou filho de Deus. O reino de Deus precisa estar dentro de mim. As outras coisas vão me ser acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Você entende? Então, para que se venha ter essa paz, é preciso ter justiça. E essa paz, ainda que você esteja em guerra, você é capaz de obedecer a Deus. Você é capaz de obedecer ao Eterno. Você é capaz de obedecer os ensinamentos escritos nas escrituras da Bíblia. Você é capaz de obedecer a voz de Deus. Aleluia. Porque
Olha só o que vem logo após da paz, vem a alegria do Espírito Santo. Por que vem a alegria? Mesmo estando em guerra, vem a alegria. Por quê? Porque a alegria virá pela manhã, a alegria virá pela vitória, a alegria virá pela conquista, sabe? Porque quem tem justiça, paz e alegria do Espírito Santo vai viver as vitórias das guerras, vai viver as conquistas de territórios, vai viver as conquistas de sonhos e realizações, porque está debaixo da graça de Deus, porque o próprio reino de Deus está sobre a sua vida, aleluia, em nome de Jesus, amém? Então nós podemos ver que o reino de Deus, então, ele não é um reino de uma cidade edificada de concreto, de prédios e casas. Não, o reino de Deus é composto de princípios. E esses princípios estão na nossa mente, no nosso coração. É por isso que Jesus disse que o reino de Deus estava dentro de nós, porque são as atitudes que nos ensina as Escrituras. O reino de Deus são as atitudes que as Escrituras nos ensina. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro de João, de capítulo 14, e eu rogarei ao Pai para que envie um novo Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não tem porque não vê, mas vós tens, porque ele está em vós. Aleluia. E Jesus disse assim, ele está em vós, o Espírito da verdade. E qual foi o terceiro passo do reino de Deus? A alegria do Espírito Santo. Então, quem tem o reino de Deus tem o Espírito Santo na sua vida. E esse Espírito se manifesta em frutos, em atitudes, ó. Tudo está ligado na nossa mente, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, quais as atitudes corretas que precisamos ter. E aonde nós encontramos isso? Nós encontramos na Bíblia, nas Escrituras. O reino de Deus está na Bíblia, está nas Escrituras. O Espírito Santo de Deus está na Bíblia, está nas Escrituras. Mas apóstolo, eu estou orando, eu estou buscando no monte, eu estou jejuando, mas se você não estiver lendo as Escrituras e obedecendo, você está fazendo isso em vão. Porque o Espírito de Deus está nas Escrituras. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 17, Deus fala: Pai, estes são aqueles que tu me deste, que acreditaste que eu vim de ti, Pai. Aleluia. E a ele eu revelei o reino e entreguei o Espírito. E o Espírito é a tua palavra. O Espírito é a tua palavra. Então o Espírito Santo é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? O próprio Jesus. Então os ensinamentos de Jesus manifestam o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós temos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Não tem outro modo, não tem outro modelo de aderir o Espírito Santo para a sua vida. É você ter o conhecimento e a prática dos ensinamentos de Jesus para que o Espírito Santo se manifeste. Não é orando, não é jejuando, não é indo no monte que você vai adquirir o Espírito Santo. Você pode até fazer isso e sentir o Espírito Santo porque ele está em todo lugar. Mas para ele fazer morada, você precisa conhecer e praticar os ensinamentos de Jesus. Aí sim, aí vai manifestar esses frutos. E esses frutos são habilidades, esses frutos são comportamento de Deus na nossa vida, sabe? E quando nós temos os frutos, vai gerar uma coisa muito maravilhosa na nossa vida. E essa coisa se chama dons do Espírito Santo. Existem vários dons. Na existência existem vários dons. Mas os dons do Espírito Santo, eles só vêm do Espírito Santo. Ele só vem quem tem os frutos. Ele só vem quem tem o Espírito. Ele só vem para quem tem a justiça, a paz e a alegria. Ele não vem para qualquer um, esses dons espirituais. É muito fácil saber quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Muitas vezes a gente vê que tem pessoas que estão ali na frente tentando manifestar o Espírito Santo. Aí uma pessoa é tocada, outra pessoa é tocada. Isso não significa que aquela pessoa que está lá na frente ela tenha o Espírito Santo. Aleluia, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que no livro de Joel, e eu de mim mesmo derramarei o Espírito da verdade sobre toda a carne.
sobre toda a carne, sobre todos. Deus está derramando, Deus está tocando. Aleluia. Mas se morada do Espírito, só aqueles que conhecem as Escrituras e a praticam. Como é que eu vou conhecer? Lendo, buscando, aprendendo, ouvindo. Aleluia. E praticando. Praticando. E aí você vai ver que a sua oração no monte vai ser diferente. Aí você vai ver que o seu jejum vai ser diferente. Aí você vai ver que a oração no seu quarto vai ser diferente. Muitas pessoas ensinam que você quer orar, ora em silêncio no seu quarto, mas não ensina que não basta só ir para o seu quarto orar. Precisa ter a obediência às Escrituras. Precisa ter o reino de Deus na sua vida. Precisa ter o Espírito Santo da verdade na sua vida. Porque o Espírito é a palavra. O Espírito é a essência do reino. O Espírito é a manifestação do poder de Deus na terra. Aleluia. Este reino, ele está completo. Porque ele é eterno. Ele é invisível porque ele é eterno. Ele vai existir por toda a existência. Sabe? E este reino, ele precisa estar em nós, ele precisa estar na nossa mente. A palavra de Deus diz que precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter o Espírito de Cristo, para que possamos ver e contemplar, aleluia, o sobrenatural de Deus. Aleluia. Você entende isso? Você entende que nós estamos passando por momentos, aleluias, de um esfriamento do amor de Cristo, pessoas se corrompendo, pessoas fazendo o que querem, acusando, negligenciando, adulterando, fazendo todas essas coisas, e acha que o reino de Deus está ali. Não, o reino de Deus está em atitudes, nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Quando nós praticamos esses ensinamentos, Deus manifesta poder na sua vida. Deus manifesta poder através da sua vida. Nós estamos vivendo uma geração de dois tipos de crente, sabe? É o crente virtual. Quem é o crente virtual? Quais são os sintomas desse crente virtual? Esse crente virtual é aquele que abandonou a igreja. É aquele que ainda vai na igreja, mas fica criticando seu pastor, a pessoa que está ali na frente. O crente virtual, ele tem o seu próprio adivinho. Ele vai para as redes sociais, porque as redes sociais estão cheias de adivinhos. Pessoas que ficam manipulando a mente de outras com promessas fraudulentas, dizendo que vem de Deus. Sabe? Jesus disse assim, olha... Aquele que comigo junta não espalha. Aleluia. Então o projeto de Jesus é unir. Lá no capítulo 15, ele diz que... No capítulo 15, 16 e 17, ele está falando de unidade. De união. Que seremos um com ele como ele é um com o Pai. E nós estaremos nele, ele em nós e ele no Pai. Unidade. Sabe? Mas o crente virtual, ele só quer ouvir aquilo que sacia a necessidade dele. Ele só quer ouvir aquilo que agrada o coração dele. Por isso ele está fugindo das igrejas. Ele está indo para fraudular os cultos. Porque ele ouve uma coisa nas redes sociais. Sabe? Pessoas irresponsáveis com o reino, irresponsáveis com Deus, que pensam só em aparecer, em se divulgar e ser conhecido, pessoas que estão atrás, sabe, de fama, de coisas humanas, pessoas que querem ter o ego cheio, pessoas que querem viver como Salomão fala, né, viver de realizações das suas próprias vontades, de vaidade. Aleluia. Mas o reino de Deus não é isso. Jesus disse, olha, quer ser grande no reino? Ser o menor.
Quer ser grande no reino? Serve os teus irmãos. Aleluia. Sabe, mas esse crente virtual, ele está perdendo a essência do reino, ele já perdeu. Ele entra na rede social para ouvir adivinhos falarem coisas boas para eles. Eles pegam aquela palavra e começam a julgar e a criticar e acreditar, porque eles não têm coragem de ler a Bíblia. Eles não conseguem ler a Bíblia. Eles não conseguem ler a Bíblia porque lá na Bíblia está falando exatamente um modelo de vida que é um modelo que eles não têm. Então eles ficam vivendo de fragmento da vida dentro de uma hermenêutica de alguém que está distorcendo as escrituras, porque a Bíblia toda tem um ensinamento do reino, um ensinamento do Espírito Santo, um ensinamento de uma vida eterna, um ensinamento de uma convivência com Deus, sabe? E esses ensinamentos é para nos tornar filhos e herdeiros e herdar a eternidade com Deus. Sabe, mas esse sistema, né, que nós temos hoje de redes sociais está desvirtuando tudo isso. Está quebrando, está arrancando essa paternidade de Deus da vida das pessoas. Porque as pessoas aprenderam, sabe? Tem problema, aí o problema, eu vou escutar um fulano, eu vou escutar um adivinho aqui que ele vai falar coisas boas para mim. Aí o adivinho falou uma coisa ruim para ela, não, esse daqui não é de Deus. Aí falou assim uma coisa ruim para ele, esse aqui não é de Deus. Até ele encontrar um adivinho que vai dizer, olha, não, Deus vai fazer isso na tua vida. Ah, esse aqui é homem de Deus, é mulher de Deus. Sabe, nós estamos vivendo esses tempos. Porque o reino de Deus, ele precisa ser expandido. Porque o reino de Deus, ele é princípios, ele é atitudes. Precisamos ter esse reino, e é esse reino é que nos liga a Deus. Não tem outra forma de nos ligar a Deus, porque este reino é o próprio Yeshua, é o próprio Jesus, é os ensinamentos de Jesus, é o que Jesus deixou na terra para que nós pudéssemos caminhar em direção à luz, para que pudéssemos caminhar em direção a Deus. Quem é essa luz? A luz é a eternidade de Deus, porque Deus, ele é bom. Um dia alguém chegou e disse, bom mestre, e Jesus olhou para ele, por que me chamas de bom mestre? Não sabes que só há um bom, que é o Pai que está no céu? Aleluia. Então, a luz é a bondade. Onde está a bondade? Em Deus. E aonde está Deus? Na eternidade. Nós vamos nos encontrar com Deus um dia, porque nós vamos atravessar essa fronteira do físico, essa fronteira limitada dessa realidade física, e nós vamos alcançar uma eternidade infindoura, uma eternidade onde não há começo e não há fim, uma eternidade onde Deus rege com bondade, amor e justiça. Aleluia. E nós precisamos ter esses princípios, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Sabe? A paz, além de ela ser a obediência à palavra, ela é amor. Amor. Jesus disse assim, olha, aquele que me ama, ouve os meus ensinamentos e a obedece. Então quem ama Jesus obedece. Quem tem paz é quem ama Jesus. Quem ama Jesus é quem obedece. O reino de Deus está disponível para mim e para você. Sabe, nós temos todos os dias que fazer escolha. Se fazemos escolha pelo reino de Deus que está dentro de nós, pelo Espírito Santo que está dentro de nós ou não. Todos os dias nós temos que lutar. Todos os dias que nós acordamos, precisamos buscar obedecer às Escrituras, os ensinamentos da Escritura. Eu vejo tanta gente dizendo que está buscando Deus, querendo Deus, mas não tem interesse de aprender as Escrituras. E o que eu estou falando e afirmando aqui, em nome de Jesus, é que não tem como ter o Espírito Santo se você não lê e obedece as Escrituras. Não tem como ter o reino de Deus na tua vida se você não lê e obedece. Não tem como ter Jesus na tua vida se você não lê as Escrituras e obedece. Eu sei que as Escrituras diz que Jesus disse que aquele que crê nele, ele e a família dele serão salvas. Aleluia. Mas quem crê em Jesus é aquele que lê e a pratica.
Foi isso que ele falou. Quem é convertido em Jesus? É aquele que pratica os seus ensinamentos. Tem muita gente que abre a boca dizendo eu sou cristão, eu sou de Jesus, mas não a pratica, nem lê as escrituras. Quanto mais praticar. Ah, mas eu estou orando há 500 milhões de dias. Eu estou fazendo isso ou aquilo, mas não vai adiantar nada se você não praticar e ler as escrituras, ler e praticar. A Bíblia, desde lá dos tempos antigos, das primórdias, ele está dizendo, pega a tábua dessa lei, medita nela dia e noite, medita nela dia e noite, e obedece, e obedece, e obedece, e a pratica. Né? Então, quer ter intimidade com Deus, quer ter esse reino maravilhoso, esse reino eterno, essa porta da tua salvação, essa porta da eternidade de Deus com você, comece a ler as escrituras e obedecer, e você vai ver que a tua oração ela vai ser diferenciada, porque a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos, e nós acabamos de falar agora quem é justo. Quem é justo é quem obedece. Então, o que o Senhor está dizendo, apóstolo? Eu estou dizendo que a obediência às Escrituras é a chave para todas as coisas de Deus na nossa vida, para realizações de promessas, para passar turbulências, para passar por guerras, para passar por todas essas pelejas que nós vivemos, é a obediência às Escrituras. Aleluia. Sem obedecê-las, nós vamos perecer. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles desobedeceram e eles foram enterrados naquela areia. Andaram ali até todos seres enterrados. Porque Deus, ele se importa com a obediência. Deus, ele se importa com quem a ama. E quem a ama, obedece os ensinamentos dele. Aleluia. Eu quero lhe dizer nessa tarde, em nome de Jesus, que você nasceu para ter o reino de Deus na tua vida. Que você nasceu para ser casa do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que me ama, eu e o Pai faremos morada nele, disse Jesus. Disse Jesus, eu e o Pai faremos morada nele. O que o Senhor está dizendo, apóstolo? O Senhor está dizendo que o reino de Deus, o Espírito Santo, o Filho e o Pai estão dentro de nós exatamente. Quando você obedece às Escrituras, quando você lê e obedece, Deus se manifesta na tua vida. Não, eu não estou dizendo o Espírito de Deus, eu estou dizendo o próprio Pai. E o próprio Filho está na tua vida, foi Jesus que falou. E se eu já sou casa do Espírito Santo, obedeço os ensinamentos, o reino de Deus está na minha vida, o Espírito Santo está na minha vida, o Filho e o Pai, eu sou uma igreja ataviada. Está vendo por que nós nos tornamos igreja? Porque nós somos como um templo, como uma casa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e nos tornamos reino quando esses três estão na nossa vida, quando a Trindade está na nossa vida. O reino de Deus se manifesta através de nós, e prodígios, milagres e maravilhas acontecem, curas acontecem, libertação acontece, transformação acontece, não porque nós temos poder, mas pelos que estão dentro de nós, que é o Pai, o Filho, o Espírito e o reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria do Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode ter, porque não vê, por isso não conhece. O próprio Filho e o Pai fazendo morada em nós. Você está vendo o quanto você é importante? Você está vendo qual é a importância de ser filho e herdeiro de Deus? Sabe? Precisamos, na verdade. Precisamos ter esse entendimento para que o reino de Deus ele venha se multiplicar na nossa geração. Venha tocar os corações
Eu não estou criticando os altares, eu não estou criticando as pessoas, mas eu estou trazendo essa palavra do reino para que as pessoas possam se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, para que o reino de Deus possa realmente habitar a sua vida. Em nome de Jesus. Sabe? Há uma alegoria satânica do inferno se manifestando na nossa geração através de pessoas, de mídias, de pessoas famosas, trazendo aquelas iguarias do inferno para tentar infectar a igreja de Jesus Cristo, para tentar infectar a mente dos membros da igreja, a mente da liderança da igreja. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que há um reino de Deus, há um Espírito da verdade, há um Pai, há um Filho que são Deus, aleluia, que está na sua vida, está na igreja, que vai guardar, proteger, selar, remir, justificar, que vai fazer dessa igreja uma nação de sacerdote, que vai fazer dessa igreja uma igreja diferenciada, uma igreja santa, ornamentada, adornada, uma igreja que flui o reino de Deus, que flui a atmosfera celestial do Pai, uma igreja que se manifesta em poder, uma igreja que se manifesta em obediência às Escrituras, uma igreja que tem as características de filhos e herdeiros de Deus, uma igreja que realmente tem a mente de Cristo, que realmente tem a essência da eternidade, uma igreja que vai morar na eternidade com Deus, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa tarde, aleluia. Se você quiser deixar os seus comentários, para que nós possamos estar falando com você, orando com você, que nós possamos ajudar de alguma forma a manifestar o reino de Deus na sua vida, você pode entrar em contato nas nossas redes sociais, em nome de Jesus, e nós vamos estar aqui, né, orando e pedindo a Deus para que Ele se manifeste também na vida de cada um de nós e que nós sejamos uma só mente, uma só, sabe, um só propósito, né, o propósito do reino, em nome de Jesus, amém? E que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, o teu ministério, que o Senhor tire todos os empecilhos, todos os impedimentos, todas as amarras, que o Senhor venha tirar, limpar, quebrar, venha transformar hoje no teu lar, na tua igreja, no teu trabalho, que o Senhor venha curar hoje todas as enfermidades que estão postas diante dele, que o Senhor venha curar a enfermidade na tua casa, na tua vida, na tua família, que o Senhor te abençoe ao entrar e ao sair em todos os lugares que você alcançar, em nome de Jesus, amém? Boa tarde, Deus abençoe, e amanhã, a este mesmo horário, nós estaremos aqui novamente, trazendo mais uma palavra do trono de Deus. Shalom, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a todos. Deixa eu ler aqui alguns nomes. Renata Santos, que o Senhor abençoe você, teu ministério. Você tem grandes coisas para realizar para o Senhor. E que você seja renovada dos dons hoje e da unção. E que o reino de Deus permaneça na tua vida em nome de Jesus. Quero agradecer também o Costa Pereira Nascimento, está assistindo. É o pastor Costa lá da Bahia, meu amigo. Este homem é um amigo meu. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor venha multiplicar as bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que o Senhor venha trazer grandes coisas a partir de hoje, as realizações na sua vida, pastor Costa. Muito obrigado pela sua amizade. Deus abençoe. Franciele Prata, levita Franciele, pastora Franciele da cidade de Manaus, aleluia, que prazer, Deus te abençoe grandiosamente, que o Senhor manifeste sempre na tua vida, na vida da tua família, do teu esposo, que o reino de Deus ele venha ser constituído
integralmente no teu ministério e que o Senhor possa abençoar em tudo que tu fizer, toda a obra da tua mão, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos vocês e estou muito feliz por estar fazendo novamente essas lives, né, depois de algum tempo. Deus, ele tem muitas coisas para realizar e eu sei que ele está selecionando um povo que realmente tem compromisso, um povo que realmente tem responsabilidade, um povo que realmente passou por lutas, dificuldades e problemas, por várias situações e permaneceu nele, e permaneceu na verdade, e permaneceu na obediência, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, boa tarde e até amanhã, às 15 horas, em nome de Jesus. Paz, louvado seja o nome do Senhor.